Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de entender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus ele diz que quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Aqui nós temos um ensinamento muito essencial. O Espírito Santo é aquele que vai, pelos seus dons de sabedoria, de inteligência, de ciência, nos conduzindo e nos fazendo contemplar a verdade, aquilo que é a realidade existencial da nossa vida, da criação de Deus e do próprio Deus. Por isso que Jesus, quando vai nos dizer que o Espírito da Verdade, ele nos conduzirá à plena verdade, ele está nos chamando justamente a esse caminho onde nós vamos subindo esses graus da verdade para contemplá-la de forma plena. Essa verdade que é a mesma, porque só há uma verdade. Mas essa verdade que ela se manifesta de formas onde nós vamos apreendendo cada vez mais de forma aprofundada. Então, o primeiro grau da verdade é a verdade subjetiva, aquela que está em nós, essa verdade que nós concebemos e que nós apreendemos com os nossos sentidos e nós vamos tocando dia após dia. Mas quando nós paramos nessa verdade subjetiva, a nossa tendência é cair sempre num relativismo, porque nós começamos a viver dessas nossas próprias verdades que vão contradizendo com outras verdades, ou com outros pensamentos, ou com outras posições que nós temos diante do convívio humano e social. Por isso que nós não podemos ficar aprisionados nessa verdade subjetiva, que é uma contemplação da verdade de uma forma muito limitada, que é aquela que nós contemplamos pelos nossos próprios olhos, pelos nossos próprios sentidos. Por isso que, a partir dessa verdade subjetiva, nós precisamos dar mais um passo para que possamos contemplar uma verdade parcial. Essa verdade parcial é essa verdade que nós vamos adentrando no conhecimento e aprofundamento do conhecimento e entendimento das coisas, do mundo, da criação, e assim, na medida em que nós vamos entendendo aquilo que está fora de nós, nós vamos aprendendo a contemplar uma verdade cada vez mais ampla, e nós vamos entendendo também até aquilo que é a nossa própria vida. Porque dentro dessa realidade da nossa vida, nós vamos também tendo um outro olhar sobre ela, porque nós começamos a contemplar de uma forma muito mais profunda aquilo que é a nossa própria realidade, aquilo que é a nossa própria existência. Por isso que o primeiro degrau é essa contemplação de si, essa forma de entender o mundo, de apreender as coisas. A segunda verdade, e podemos dizer esse segundo grau da verdade, é essa verdade que nós vamos contemplando da criação, esse âmbito maior, mas ainda parcial. Mas a partir desse nós vamos adentrando aquilo que é a verdade plena, que é uma verdade objetiva. Essa verdade objetiva é o próprio Deus, porque Ele é a verdade, Ele é o Criador, porque somente o autor da obra, somente o Criador de tudo é capaz de nos dar a conhecer e entender tudo aquilo que Ele mesmo criou. Por isso que Jesus ele vai dizer que quando vier o Espírito da Verdade, Ele nos conduzirá à plena verdade justamente por isso, porque somente em Deus nós podemos contemplar
e conhecer e entender a plena verdade. Mas entenda-se que essa verdade que nós vamos entendendo, essa plena verdade que é o próprio Deus, nós ainda temos uma capacidade muito limitada de apreendê-lo totalmente, de uma forma muito ampla. Por isso que nós precisamos realmente adentrar nesse grande trabalho e nesse grande exercício de meditação da palavra e dos mistérios de Deus. Porque na medida em que nós vamos subindo esses degraus, esses graus de contemplação da verdade, nós vamos realmente tendo um outro olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, da nossa vida e também da vida do nosso próximo. E aí sim nós começamos a perceber aquilo que nos une, mas também aquilo que nos diferencia, que nos torna únicos para ser um dom de Deus para o mundo. Busquemos cada vez mais ser dóceis e permitir com que o Espírito Santo nos conduza a essa plena verdade, porque somente conhecendo a verdade nós seremos livres totalmente e livres para realmente sermos felizes e realizados nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.